Eu vou falar uma verdade pra vocês, só tem 3 formas de você ter caído nesse vídeo. Ou você acompanha o canal, que eu fico muito grato com isso, ou você pesquisou sobre esse assunto, ou isso pode ser que possivelmente tenha aparecido pra você na página do YouTube, algum recomendado, e você olhou e falou, meu, o que esse cara tá falando? E eu sei que esse assunto é um assunto muito procurado, é um assunto que eu vi em vários canais do YouTube, várias lives do pessoal perguntando e ninguém consegue responder ao certo o que é esse assunto para ZV10, mas hoje eu tô aqui para te ajudar a ter a melhor qualidade e te contar na verdade o que é esse Dynamic Range, né, o alcance dinâmico para a Sony ZV-10. Ela realmente tem o Dual ISO base? Ela tem algum outro formato? E eu vou te falar aqui hoje, cara, que uma coisa que realmente pode mudar suas produções e pode dar a maior qualidade possível, tanto para produção pessoal quanto para produção de trabalho, que é o foco desse canal. Fechou? Então, vamos acompanhando aí. Então, seguinte, uma coisa na verdade que eu vou te explicar e te mostrar o que em algumas pesquisas e vários testes que eu fiz, não só com a minha, mas com as outras EV10 que eu já comentei aqui no canal, que eu alugo para fazer outros trabalhos, mas todas teve o mesmo resultado. Então, o que a gente precisa falar e pontuar nesse vídeo aqui de hoje? O que é Dual ISO base? Eu vou fazer uma explicação aqui breve sobre isso, porque isso realmente é um assunto muito mais complexo, né? Isso vai muito mais além do que eu vou dizer aqui para vocês, tanto do ISO base quanto a curva de gama, que são 2 pontos importantes e um deles está relacionado às EV10, que é o seguinte: o Dual ISO base é um alcance dinâmico dos sensores, tá? Isso não é só na Sony, cada câmera ela se comporta de uma maneira com o ISO para ter a melhor qualidade e o menor ruído na imagem. Ele está presente em câmeras com sensores full frames, mas isso é basicamente ISOs que são calibrados para os sensores da câmera para ele ter a melhor otimização, né, em baixa luz e em alta luz. Vamos dizer que tem 10 ISOs na câmera, tem 2 ISOs que vai ter a melhor qualidade e os outros vão começar a degradar um pouco da sua imagem. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem uma noção de como que se comporta esse ISO em algumas câmeras. Mas como a gente está falando da Sony aqui e da ZV-10, eu vou dar o exemplo da Sony A7S3, que é uma câmera da Sony com sensor full frame, né? Uma câmera top, e ela tem esse sensor de Dual ISO base, né? O sensor full frame que está acoplado a esse Dual ISO base. Então, o que significa? A 7S3, ela tem o ISO base 640 e 12.800. Ou seja, quando você vai filmar em um ambiente externo, com bastante luz, você consegue usar esse ISO 640 e configurar a câmera para ter a melhor qualidade. Vamos supor que você entre em algum ambiente, ou escureça, ou chega à noite assim, e você precisa ter esse alcance dinâmico maior para ter a melhor qualidade, você consegue jogar a câmera no ISO 12.800, que você vai ter a melhor qualidade como se estivesse no ISO 640. Não só a 7S3, mas como por exemplo a FX3 e a FX6, elas têm o mesmo ISO base, e a ZV-E1, que é o sensor full frame também, é parecidíssima com a ZV-10, mas tem um sensor full frame. Então quem tem essas câmeras aí, cara, consegue utilizar essas duas bases de ISO, né? Tendo na melhor qualidade possível. Agora, se a gente mudar um pouco mais de câmera, se eu der um exemplo de uma Panasonic S1H, só que esse ISO está no 640 e no 4000. E se a gente der o exemplo Blackmagic Pocket 6K, que o ISO maior é o 3200. Então vocês podem perceber que, por exemplo, a Sony ela tem uma base, né, de ISO para ser usada, a Panasonic tem outra, a Blackmagic tem outra, e variando das câmeras você tem esse alcance dinâmico. Resumindo, né, o que você tem a melhor qualidade de imagem. Só que aí, qual que é o ponto principal desse vídeo, que é o que a gente entra? A ZV-E10, ela tem Dual ISO base? Não, mas ela tem o Dual ISO Gama, que o que significa, cara? Isso daí é voltado para a curva de gama da Sony ZV-10, né? Então, realmente, a ZV-10 ela não tem esse Dual ISO base, tá? Porque o sensor dela é um sensor APS-C e esse sensor não foi desenvolvido com esses 2 pontos, né, de calibração do hardware dela para ter esse alcance dinâmico. Só que essa informação é uma informação que eu demorei muito para achar, eu tive que fazer muita pesquisa, eu tive que fazer muitos testes com ela, que o que significa? Ela tá calibrada, na verdade, ela tem uma calibração na ZV-10 com 2 ISOs que você tem a melhor qualidade voltado
para essa curva de gama. Que o que é essa curva de gama, né? É o perfil que você usa na imagem. Porque aqui, por exemplo, eu vou deixar sem cor nesse exato momento para vocês verem. Eu tô gravando em S-Log3. Eu também não vou entrar nesse mérito, né, de gravar em S-Log2, S-Log3, HLG, não. Eu tô gravando em S-Log3, eu vou fazer esse teste em S-Log3 e eu aconselho que vocês aí façam um teste tanto em S-Log3, S-Log2, HLG, o que vocês forem usar para gravar, que vocês façam esses testes e ver como que sua câmera comporta aí, na verdade, na sua mão. Mas em S-Log3, esse é o alcance dinâmico que eu achei na minha ZV-10, que eu vou mostrar para vocês aqui na prática, os testes que eu fiz para desenvolver essa técnica também e extrair a maior qualidade possível na ZV-10. E no caso da ZV-10, o sensor e o processador dela meio que trabalham em conjunto. Os dois ISOs 800 e 2000 são os ISOs que trabalham junto com o processador dela e que realmente entrega a melhor qualidade natural da câmera ali em S-Log3. E para vocês terem uma noção aqui de como que tá esse ambiente aqui nesse exato momento, eu tô gravando com o ISO 2000 e eu tô usando o filtro ND, e esse ISO é o ISO que basicamente eu uso para todas as minhas produções, tá? Tanto externa quanto interna, até os trabalhos que eu faço, na verdade, a não ser que seja um dia de muito sol, que eu mantenho o ISO 800 e eu sempre utilizo o filtro ND, por isso que o filtro ND é tão importante nesse exato momento. Para vocês terem uma noção aqui, ó, eu tô gravando nesse exato momento, ó, às 11h40 da noite, tanto que o softbox tá aqui, ó, e minha tela tá totalmente cheia de dedo, tá? Não ligue para isso, mas tá totalmente escuro aqui, tá? Eu tô desenvolvendo esse vídeo aqui com a lente da Viltrox, né, 13mm 1.4, só que eu estou em 1.8 nesse exato momento. Tô com o ISO 2000 e ainda tô com o filtro ND, cara. E o filtro ND ainda tá escuro, para vocês terem uma noção. Eu consigo até clarear ele mais aqui, ó, para vocês verem. E eu consigo até escurecer ele mais ainda, só para vocês terem uma noçãozinha, né, do que tá acontecendo aqui. Eu vou manter ele do jeito que tava. Mas o que acontece? Eu até poderia, se eu quiser, só para vocês terem uma noção aqui na prática aqui agora, ó. Eu vou pegar o meu ISO e eu vou abaixar o meu ISO para o 800 e vou abrir totalmente o meu filtro. Você vê que, logicamente, né, vai escurecer um pouquinho aqui, mas, cara, esses dois ISOs aqui, ó, é o ISO excelente. Eu posso estar usando o ISO 800 se eu quiser tirar o filtro, porque o filtro, esse ND que eu estou usando, o mínimo dele é 4, né, que é de 464. Então, eu posso arrancar o filtro fora e usar o 800 nativo, mas eu prefiro muito mais manter isso daqui, ó, em 2000, manter esse filtro fechado em 1.8 e eu consigo ter essa qualidade extrema aqui usando um filtro ND, o ISO 2000, não troco nada desse kit que eu estou usando aqui agora, e a única coisa que eu faço de regulagem é o filtro ND. Se eu for sair para um ambiente de sol, eu escureço. Se eu for entrar para um ambiente assim totalmente escuro, 11 horas da noite, eu clareio o filtro e eu tenho uma melhor qualidade na ZV-10. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a SL2 que está aqui, como eu sempre estou usando ela em vários vídeos, e a SL2 eu vou gravar a tela da ZV-10, depois a gente vai ali pro DaVinci e eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Lembrando que esses testes você não precisa fazer no DaVinci, né? Se você quiser, você consegue fazer até no Catalyst Browser, ou no Premiere, ou enfim, qualquer tipo de software que você use para edição. Só que você precisa estar gravando nos perfis de cores, né, que você quer, e fazer essa conversão pro REC 709. Mas eu vou mostrar na prática aqui e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Seguinte, como que a gente vai começar com esse teste? Eu tô aqui com a ZV-10 do mesmo jeito que ela estava montada no tripé ali, então tá ela aqui, ó, com o filtro ND a 13mm 1.4 da Viltrox. Eu não mexi em nada para vocês verem a configuração que eu tava usando. Então a gente vai ligar aqui, eu vou dar um zoomzinho aqui na SL2 para vocês verem um pouco melhor a telinha dela também. Eu vou entrar aqui, ó, na configuração aqui do perfil dela. Eu tô usando, né, o S-Log3 com o S-Gamut 3 Cine, beleza? Então, dessa forma eu tava gravando. O ISO tá aqui, ó, 2000 cravado, como eu mostrei pra vocês. A abertura tava em 1.8, agora eu acabei de esbarrar o dedo aqui, foi pra 2.0, mas tava 1.8, 1/50, 24 frames. É dessa maneira que eu tava gravando. Então, como que a gente vai começar esse teste? Eu vou tirar o filtro aqui e vou deixar ele de lado. Você vai colocar a tampa na lente e aí o que você vai fazer? Pra gente começar esse teste, você vai colocar no perfil de cor que você vai usar. No meu caso é o S-Log3. Eu vou aumentar até o ISO da SL2 para 1600.
para ficar um pouco mais nítido, talvez fique um pouco de ruído, mas dá para ver um pouquinho mais. Olha a diferença do ISO 800 por 640. O 800 era para estar mais claro, certo? Olha pela telinha a diferença do ISO 800 por 640. Dá para vocês perceberem nítido, cara. Mas o 640 gera um ruído extremo comparado com o 800. E é a mesma coisa com o 1600 por 2000. Olha como o 2000 limpa e o 1600 ele regaça com o ISO da câmera. Então vou voltar aqui, ó. Olha a diferença do 640 pro 800, cara. Então como que a gente vai começar esse teste aqui, só para vocês verem. Vou botar no ISO 500. Eu vou apertar para gravar e eu deixo no ISO 500. Agora eu vou mudar filmando pro ISO 640. Vou dar esse tempinho, ISO 800 e assim a gente vai fazendo, galera. Eu não vou aqui até o máximo, tá? Porque eu já fiz o teste. ISO 4000 agora. Para vocês terem uma noção, ISO 5000, eu vou até o 6400 aqui, só para vocês verem, e ISO 6400. Então beleza? E vou parar de gravar as EV10. Com esse teste aqui, a gente vai pegar o cartão agora e passar pro DaVinci, fechou? Eu já joguei aqui, ó, o arquivo que eu filmei com vocês aí dos ISOs no DaVinci. Eu vou mostrar aqui para vocês a tela do DaVinci agora. E a única coisa que eu fiz foi o seguinte. Eu coloquei 3 nodes aqui. Esses 2 nodes foi só para fazer a conversão. Então, se eu desativar, por exemplo, esse aqui, né? Desativar esses 2 nodes aqui, ó. Aqui tem S-Log, aqui já está convertido bonitinho. Então, isso daqui você pode fazer no Premiere, no Catalyst Browser, enfim. Só converte para Rec 709. E aí, esse outro node aqui, a única coisa que eu fiz foi adicionar 2 pontos de luzes. Então, se você estiver no Premiere, mete um Adjustment Layer aí, adiciona mais 2 de exposição ali e não precisa fazer mais nada. No Catalyst Browser também, tem a opçãozinha ali do lado direito embaixo ali, aumenta mais 2 pontos de luz aí e só converte para Rec 709 para a gente conseguir abrir essa dimensão de cores aí. Então, seguinte, para facilitar aqui, o que eu fiz? Eu demarquei o ISO 800 e o ISO 2000 em laranja e deixei os outros ISOs aqui em azul para ficar fácil de ver. Então vocês podem ver aqui, eu vou dar um play, ó. ISO 800. Esse é o ISO 800. ISO 2000. Esse é o ISO 2000. E aqui vai os outros ISOs, né? 1600. Para vocês verem o que acontece na tela, mas eu acho que aqui, ó, 1250, vocês já viram que, né? Deu um negocinho aqui. Mas enfim, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui, ó, no ISO 500. Eu vou dar um zoom aqui na tela um pouco, ó. E vou abaixar aqui, só para ficar mais fácil. Se vocês estiverem vendo no celular, eu aconselho que aumente o brilho do celular no máximo também. Se não, no PC, deixa em tela cheia para vocês conseguirem ver isso aqui da melhor forma. O ruído, ele está representado aqui pelo histograma com magenta. Então, quanto maior tiver essa curva de gama aqui do magenta, mais ruído ele gera. Então, se eu der bastante zoom aqui, ó, vocês vão ver, ó, que ele tá gerando um ruídozinho no ISO 500, tá vendo? Dá pra ver um pouco nítido aqui, ó, que ele tá com ruído. Eu não vou aumentar tanto assim, ó, porque vai gerar um desgaste muito grande. O ruído ele vai abrir demais. Então vamos manter aqui, né, na exposição 2 aqui, que ficaria o ideal. Não fica tão estourado aqui essa curva de gama e vocês conseguem ter uma noçãozinha do que tá acontecendo. Então, olha aqui no 500, vocês podem ver aqui, ó, que tá chegando próximo ao 128, tá, de ruído. E aqui vocês conseguem perceber, né, nesse canto, principalmente no canto da imagem aqui, como tem um ruído mais magenta. Se a gente muda para 640, isso aqui cai um pouco, né, no histograma. Mas olha a diferença do 500 para o 640 e a hora que entra no 800. Cara, sumiu, tá? A correção tá ativa. Eu vou desabilitar tudo aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Eu vou desabilitar tudo, tá? Esse aqui é o S-Log. Esse daqui é o S-Log convertido e esse daqui é 2 pontos a mais de exposição. Não tem ruído, realmente não tem ruído. E vocês podem ver que está com 2 pontos de exposição aqui também. Então, olha a diferença do 640 para o 800 como ele mata. E olha do 800 para o 500. Então, vocês podem ver que em S-Log3 e S-Log2 não adianta vocês colocarem a ISO menor nas EV10. Vocês vão ter ruído na imagem. Então, mantém pelo menos o ISO 800, mas eu aconselho realmente de novo que faça o teste na sua câmera. Vamos continuar aqui, ó, ISO 800, beleza? Aí a gente passa para o ISO 1000. Você vê que ele já começa a crescer de novo e aqui já gera bastante ruído. O ISO 1250 gera bastante ruído assim. O próximo ISO aqui é o 1600. Olha o ruído que tem, cara. Olha isso daqui. Agora eu quero que você nota de novo
tanto o histograma quanto nesse canto. Olha a diferença do ISO 1600 para o ISO 2000. Acabou o ruído. Tá vendo? O magenta já sumiu aqui, ó, mas olha a diferença disso para isso. Cara, é muita diferença. Para vocês verem que o ISO 2000 zera, mata, e o 1600 cresce extremamente, cara, esse ruído. Então, pra vocês terem uma bela de uma noção. E do 2800 não muda tanto, continua limpo a cena. E aí a gente vai crescendo, né? Conforme vai aumentando cada vez mais o ISO, a gente tem cada vez mais ruído. Então, olha esse ruído aqui do último QHB, né? O 6400, voltando para o ISO 800. Olha a diferença que dá nessa imagem, como a imagem fica extremamente limpa. E é assim que você consegue fazer esse teste para você ver qual é o melhor ISO da câmera, como você consegue melhorar esse desempenho, entendeu? Então, por mais que a ZV-10 não tenha o Dual Base ISO, ele tem esse ISO de gama. E isso é muito importante, cara, porque as pessoas pegam e falam, ah, não, a ZV-10 não tem S-Log2, S-Log10, taca ISO 500, taca ISO 640, o menor possível. Não, cara, o 500 ele tem um ruído bem chato aqui que pode estragar sua imagem dependendo da conversão que você fizer, do LUT que você usar. E o 800, cara, é o que eu uso, o 800 e o 2000, tanto que naquela cena, tudo que eu tô gravando, até agora eu tô gravando em 2000, você vê que não tem ruído, a imagem ela fica um mel ali, fica bonitinho. É os dois ISOs que eu aconselho usar, logicamente fazendo um teste aí na sua casa, fazendo um teste com a sua ZV-10, vendo se isso adequa também no S-Log2, no HLG. No meu caso, o S-Log2 e o S-Log3 manteve a mesma coisa, mas faz esse teste pra você extrair a melhor qualidade. Bom, gente, é isso. Eu espero fortemente que eu tenha conseguido, né, ajudar você, que eu tenha conseguido abrir um pouco, né, essa caixinha de surpresas aí do que é esse alcance dinâmico, do que é o Dual ISO base, do que é o ISO de gama, que na verdade esse não é um nome técnico, né, mas é só para vocês entenderem que a ZV-10 ela tem essa basezinha aí e que isso consiga ajudar vocês a ter a maior qualidade tanto nas produções pessoais de vocês quanto nas produções profissionais, né, trabalhos, enfim. Então, muito obrigado por quem tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado para você que caiu nesse vídeo aqui do nada, ou para você que pesquisou sobre isso, e sinta-se convidado também para assistir os outros vídeos do canal, que tá incrível. Eu vou postar muita coisa a mais da ZV-10, que eu tô vendo que é a dúvida de muitas pessoas e que eu quero ajudar isso. Divulga esse vídeo para todo mundo. Se você trabalha com alguém, divulga para esse seu amigo que trabalha com você, para ele usar a melhor qualidade possível. Eu agradeço imensamente todo mundo que tá acompanhando o canal e muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!